Já teve alguma coisa aqui na Bahia? Acontece alguma emergência com produto perigoso, Guanais? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Das mais diversas, né? Algumas sui generis, né? Algumas assim bem pitorescas, algumas que atuamos com risco por desconhecimento, né? Então, trazer aqui, por exemplo, foi amplamente divulgado no Brasil, nós tivemos um derramamento de um produto que parecia betume, né? Era um óleo cru que impactou e causou contaminação em quase toda a nossa costa aqui da Bahia, atingiu todo o Nordeste, mas nós fomos atingidos aqui de forma muito severa no nosso litoral norte. Então, das praias de Salvador, subindo linha verde, nós tivemos contaminação severa das praias. E o Corpo de Bombeiros foi designado pelo governo do estado à época para atuar nessa reparação ambiental. Então, nós recolhíamos e a Cetrel, que é uma empresa que trabalha com resíduo, ela fazia a destinação desse produto. Não sei de que forma fazia essa destinação, porque a nossa intervenção era em fazer o recolhimento do produto. E aí começa o primeiro passo, nós não sabíamos o que era. Realmente parecia um betume, mas a gente sabe que produto perigoso pode ter uma forma e a sua composição ser muito diversa, então nós não sabíamos se era inflamável, se era corrosivo, se era tóxico. Era um cheiro muito forte, causava dor de cabeça com o tempo de exposição. Estava na praia, então normalmente era muito quente. A gente percebia que quanto maior a quantidade, maior era o odor, a volatilidade ali do que se desprendia. Mas até hoje nós não sabemos o que de verdade tinha naquele produto ali. Daí ficamos durante bastante tempo exposto, trabalhando nisso daí. Como era na praia, não utilizávamos proteção química, a não ser luvas e máscara. Então não tínhamos proteção à pele, não usávamos nenhum tipo de roupa que garantisse, por exemplo, um nível C de proteção, falando dos níveis de proteção. Então trabalhamos aí pelo menos uns 45 a 60 dias exposto a esse óleo que estava espalhado nas praias. Bem estranho, né? Veio de não sabe aonde, não sabe o que era. Não. Chama de mancha órfã, se eu não estou Isso. equivocado, né? Aí falaram que teve um navio que despejou esse produto, outros falam que foi um naufrágio, que depois de um tempo, pela pressão, vazou esse produto. Enfim, até hoje nós não temos de verdade a origem, nem realmente que tipo de produto era. Uma outra ocorrência que assim foi bem interessante foi uma ocorrência numa empresa chamada Batri, que ela é uma empresa que trabalha com resíduos, né, com classe 9, que muita gente chama de churume, né, aquele produto que faz sucção de fossa, subprodutos que são classificados como classe 9. Essa empresa ela faz o tratamento desse produto, né, faz o armazenamento e o tratamento. Então vão chegando os caminhões, as carretas, vão depositando em grandes tanques subterrâneos. Depois existe um tratamento químico daquilo e depois é dada a destinação. E aí um funcionário tinha acabado de fazer a descarga de 4 carretas, era um tanque muito grande, estava cheio, e ele foi andar por cima da tampa, a tampa rompeu e ele caiu dentro do tanque. E foi a óbito. E aí acionaram uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros, e quando a equipe chegou lá, que viu várias placas típicas de simbolismo de produtos perigosos, né, de classe 9, classe 8, o pessoal recuou, disse, ó, isso aqui é produto perigoso, a gente não sabe o que é, vamos acionar a equipe especializada, e aí acionaram a equipe do 10º Batalhão lá de Camaçari, que chegou, identificou, verificou que se tratava de classe 9, era resíduo, né, então precisaria realmente de um tipo de proteção química, só que envolvia a possibilidade de ter que mergulhar nesse produto. Né? Então, nós paramos, já era, infelizmente, um óbito claro, típico, e aí ensejava uma operação com maior segurança. Né? Quando a gente tem muito a salvar, a gente se arrisca muito. Quando a gente tem pouco a salvar, a gente arrisca pouco. Então a gente investe mais no planejamento para garantir maior segurança. E aí, como existia esse risco de ter que mergulhar naquela grande quantidade, eram mais de 15 metros cúbicos de produto,
A solução que nós planejamos foi fazer a sucção daquele tanque para um nível de profundidade aceitável, que o bombeiro militar equipado com proteção química fosse capaz, era uma mistura de espaço confinado com PP, né, então que ele tivesse uma condição de pescar aquele corpo sem estar exposto a uma profundidade do produto. Né, então foram succionados, 3 carretas encheram, succionando o produto, e aí permaneceu mais ou menos 1 metro cúbico ali de produto. O bombeiro conseguiu ficar em pé sem estar submerso naquele produto. E aí ele conseguiu, usando um croque, que é um equipamento que a gente usa muito para incêndio, parece uma lança, ele conseguiu pescar esse corpo, fez uma amarração, utilizamos um tripé com sistema de redução de carga, içamos esse corpo, né, já era óbito. E aí foi uma outra coisa também que foi a primeira vez que a gente precisou fazer. Já que era um corpo que estava em área contaminada, nós tivemos que fazer a descontaminação do corpo para passar para o DPT fazer a perícia. Então foi a primeira vez que nós tivemos essa experiência de ter que descontaminar em caráter real um corpo para passar para que a polícia técnica pudesse fazer a sua perícia. E aí, obviamente, depois fizemos a descontaminação dos interventores, dos equipamentos, enfim. Então foi uma ocorrência assim que para nós foi sui generis, porque teria tudo para ser um local seguro e a gente não tem notícia de nenhum lugar do Brasil que tivesse acontecido um tipo de ocorrência dessa dentro de um tanque com resíduos classe 9. Tivemos ocorrência também com amônia, né, sua praia, sua cachaça, infelizmente com óbito, né, foi um mercado do peixe que a gente tem aqui em Salvador. Houve um vazamento de amônia, os funcionários foram contaminados, um foi a óbito, né, ficou bem na boca do vazamento e aí foi a óbito. E essa ocorrência serviu inclusive de estudo de caso para nós, porque a primeira guarnição que chegou lá, ela não sabia que se tratava de vazamento de amônia. E aí já entrou na zona quente e já foi fazendo o salvamento fazendo a retirada das vítimas. E a ambulância do SAMU e do bombeiro também chegaram, já foram colocando essas vítimas dentro da ambulância. Então a gente teve todo um cenário de uma possibilidade de contaminação cruzada, tanto dos bombeiros que realizaram o salvamento, quanto dos profissionais de saúde, das ambulâncias, etc. E isso daí suscitou treinamentos na sequência para justamente evitar essa ação assodada de querer salvar a todo custo, mas tentar fazer uma leitura do cenário, porque a gente teve não uma contaminação cruzada severa, mas a gente teve assim indícios de uma contaminação. O médico acusou que ficou se sentindo ardendo, né? O bombeiro que utilizou roupa de incêndio para fazer o acesso também sentiu nas aberturas de luva e pescoço, porque ainda existia resíduo da amônia no ambiente, né? Mas poderia ter tido um final pior, graças a Deus que já tinha vazado tudo, então era realmente algo residual, mas a gente teve um óbito nessa ocorrência. Em que ano que foi isso aí, Guanais? Isso foi, se eu não me engano, Eduardo, isso foi 2020, antes da pandemia, foi janeiro, fevereiro, um pouco antes do carnaval.